Quais as consequências do analfabetismo funcional? Tá? O que causa, no sentido, o que ser analfabeto funcional provoca? É um problema complicado se o analfabetismo funcional é causa de alguma coisa ou efeito de outra ou ambas. Tá? Eu vou dizer aqui que o analfabetismo funcional é causa e efeito de uma multiplicidade de problemas. Mas qual é o pior efeito de ser analfabeto funcional? Isso é que eu entendi da pergunta feita. Qual a pior consequência que o analfabeto funcional carrega? A pior consequência dele é ser masoquista. Sim, isso mesmo. O que é o masoquista? Existe uma ideia muito dissimulada, muito disseminada, me perdoem, de que masoquismo é um problema de uma perversão sexual, de quem gosta de apanhar na cama, que com chicote, algema e tal. Isso é verdadeiro, mas é uma ideia caricaturizada. Tá? Masoquismo é um conceito muito mais amplo. O analfabeto funcional é um masoquista dentro desse sentido amplo. Masoquista é aquele que é codependente de alguém. É aquele que é codependente e numa situação que ele não é um escravizado, ele é um escravo. Chegar sobre alguém, pôr-lhe algo à força, é uma escravização dessa pessoa. Agora, pela lei do mais forte. Tá? Agora, o masoquismo é uma escravidão pela lei do mais fraco. É o masoquista que busca o sádico. É a caça buscando o seu caçador. Isso mesmo. Tá? E não é verdade que masoquista seja aquele que gosta de sofrer. Isso não existe. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de tomar paulada, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser castrado. O que acontece é que o masoquista não aguenta a solidão. E a pior das solidões é a decisão. Decidir é ser solitário. E aí reside onde entra o analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele não decide nada. Ele funciona em relação a alguém. Ele sequer decide o sentido de um texto. Então, se ele é colocado dentro de uma situação de ambiguidade, uma situação em que a captura da semântica tem que ser decidida. Você pega um exemplo extremo, eu vou ao chapeiro e com na lanchonete falo pro chapeiro, ô meu, eu quero um cheeseburger, tá? Mas em cima do cheeseburger você põe um sorvete de morango. Ele cumpre, porque essa pessoa está castrada da dimensão de decidir o sentido, que manifestamente não é literal. O manifestamente ou é uma chacota em cima dele, ou é uma ironia, ou é um erro absurdo, sei lá, qualquer coisa, mas não pode ser visto na literalidade. Então, quando o camarada responde na literalidade, próprio de um analfabeto funcional, que funciona, mas ele não significa, ele não tem semântica, porque a semântica começa na decisão. A decisão passa pela solidão. Um simples ato de servir um lanche mediante uma provocação irônica, tá, implicava uma decisão. Ah, mas são decisões que podem ser tão basais assim que o analfabeto funcional não dá. E nesse sentido ele é masoquista. Ele precisa que alguém decida para ele aquilo ali. Não é que ele gosta de ser humilhado, mas ele não aguenta o peso de ser por si. E aí entra na estrutura do masoquista, que pelo medo de ser por si, pela renúncia que ele faz da liberdade, porque liberdade é atribuir sentido preciso, concreto, diante de coisas absolutamente concretas, tá? Ele pode inclusive ficar em situações em que ele apanha, em que ele é humilhado. Por quê? Porque apanhar e ser humilhado pode ser uma dor menor do que a dor de decidir. É isso mesmo. A dor de dar uma semântica, ler um texto e falar, eu interpretei esse texto dessa forma. Por A, por B, por C. Isso é um pânico para o analfabeto funcional. Então, assim, essa é a pior consequência. Se é o masoquista, que porque é masoquista, castra-se cognitivamente, justamente como um mecanismo de compensação do problema existencial dele,
ou se é o contrário, não desenvolve-se a cognição e cai dentro de uma existência diminuída, tá? De uma atitude perante a vida menor. Aí eu vejo causa e efeito junto, tá? O analfabetismo funcional, meramente ligado a uma doença cognitiva, a pessoa tem dislexia, um transtorno auditivo, etc. Existe, é uma possibilidade. Mas pode estar totalmente imbricado a uma causa e efeito psíquicos. Bom, então assim, não tem muito jeito de você achar que a sua atitude cognitiva seja divorciada, bastante divorciada da sua atitude existencial. A inteligência é uma dimensão da vida humana. Tá? Não estou falando aqui necessariamente de QI, estou falando da atitude intelectual. Você tem uma atividade de investigar a vida, de refletir a sua vida, de tentar unificar na mente as dimensões dela, você poderá ter atitudes de razoável liberdade nas outras dimensões da sua vida. Agora, não dá para as coisas serem muito divorciadas. Então, você tem medo de tomar decisão de textos elementares, não é porque você não entendeu, é porque é atitude. Então você é masoca, meu. É masoquista. Pode não ser masoquista na dimensão erótica, sexual, caricaturizada. Mas na essência, o masoquismo é a lei do mais fraco. É o império da lei do fraco, não da lei do forte. É eu ir buscar. Então é o cara que lê, mas ele não toma posição, ele vê o que os outros estão achando. Porque ele não é por si. É o cara que vê uma instrução, mas é para cumprir, é para cumprir. Pode ser advogado, pode ser engenheiro, pode ser executivo. O outro é o outro, ele vive em relação ao outro. Tá? Então esse é o grande e o maior dramalhão da dimensão do analfabeto funcional, é nunca ser por si. Aí a gente vive um ambiente em que isso é fomentado para valer. Então é por isso que o ativismo político, estou falando da atividade política, estou falando do ativismo político, é ser por um outro, numa estrutura de líder, tem um líder ídolo, tem um ídolo acima de qualquer coisa, e tem os bodes expiatórios, toda a culpa está ali. Então é pura estrutura de ativismo político de analfabetos funcionais, não tem nada a ver com prática política equilibrada. Fanatismo religioso. Estou atacando aqui religiosidade nenhuma, vida espiritual é fundamental, gente. Mas o fanatismo religioso é jogar na comunidade religiosa uma manifestação, uma busca de vínculos primários, vínculos próprios, que um analfabeto funcional, que um masoquista busca. Mas ele não está fazendo uma experiência de encontro espiritual, que para isso demanda inteligência, e muita, demanda intuição fina, demanda letramento existencial. Não, ele estava fazendo uma experiência de fuga. Exatamente. Porque o grupo falou, o não sei o que, disse. Ele não tem encontro com Deus, pratica caridade, quer colocar num processo de purga, de ascensão das vias espirituais. Não tem. Ele está vivendo uma padronização. Tá? Então, assim, essas figuras. Tá? Vamos lembrar uma coisa: a liberdade se perde por busca de certos vínculos muito primários. Entre esses vínculos muito primários está o vínculo de pertença. Pertencer, ser de alguém. O analfabeto funcional quer ser pertence de alguém. É isso. Então esse é o grande dramalhão. Não é possível você estudar o assunto do analfabetismo funcional, o assunto sem entrar no problema da liberdade. Não tem jeito. Eu há muitos anos eu estou estudando, quem me acompanha sabe, temas ligados ao amor, à consciência, à liberdade e sobre educação clássica. E num momento eu fiz o link entre os dois assuntos, pelo analfabetismo funcional, em que ficou muito evidente a mim isso. Um autor que esbarra muito, dá muito subsídio para isso é o Erich Fromm, em que ele não fala expressamente do analfabetismo funcional, mas ele vai mostrar essa problemática da cognição debilitada e o medo da liberdade. E aí a substituição por mecanismos de pertença
desses instintos aí absolutamente básicos, tá? Dos vínculos primários. Então qual é o problema de você não cultivar a sua inteligência? Não estou falando de erudição, não estou falando de conhecimento, estou falando de inteligência integrada, bem perceber, bem elaborar, bem decidir, viver plenamente. Isso é uma função vital, não sem razão. Aristóteles, quando tratou da inteligência, a decomposição da função intelectual, das faculdades do intelecto, para Aristóteles está no Tratado da Alma, que é um tratado de biologia. É um tratado que começa pelo entendimento do que é nutrição, o que é o processo digestivo e o que é o processo de movimento. Igual um alimento que uma planta, um animal qualquer, nutre, elabora, excreta, com que fica, move. Tá? Nesse sentido está a nossa inteligência, pura função vital. Tá? E se você não fizer isso, você vai ter que ter uma vida simbiótica. Tá? Esse seria o paralelo biológico. Então assim, desenvolveu a inteligência, você vai ter vida rasteira, gente. Vai ter vida rasteira, você vai ter que ficar, o que o chefe quer, o que o fulano falou, o que o grupo disse, o que o ídolo político falou. O que aqueles caras lá, os bodes expiatórios, porque você está no instinto de luta e fuga. Mas então está quase todo mundo no espírito de luta e fuga, isso mesmo. O analfabeto funcional se coloca como um animal na luta e na fuga. A luta e a fuga são formas de fugir, tá? A fuga é só mais explícito, mas a luta do analfabeto funcional é uma luta de fuga. Quando você evidencia, porque ele está desesperado, ele precisa fazer alguma coisa, ele não tem um princípio em si de ação, não tem um princípio em si de contenção de si, ele precisa achar algo de fora para correr ou para brigar, só que é uma briga errática, também é uma briga escapista. Analfabetismo funcional é escapismo existencial. Mas eu não aguento tomar decisão, porque decisão, eu fico sozinho, porque decisão tem responsabilidade. Então, desde a instituição, manda para mim, fulano que mandou, fulano que disse. É isso aí, gente. É esse tipo de miséria que a gente está falando. Isso, no limite, é uma coisa até demoníaca. Tá? Você tem que ter bom senso. Se estiver falando uma pessoa que tem todas essas restrições, aí, mas vem do lumpesinato, pessoa que vem de uma situação de subnutrição infantil, vem de situações afetivas calamitosas, você tem que entender as coisas da realidade. Agora, você está falando num patamar que os universitários são analfabetos funcionais, isso é estudo de vício, gente. É só uma questão de vício existencial. Você está entendendo? Então, assim, a coisa é muito grave. Então, qual é o problema de ser analfabeto funcional em termos, qual a maior consequência que você faz? Você vai se posicionar como masoca. Masoca é parasita. O caráter do masoquista é um caráter parasitário. Mas o parasita faz um tipinho que eu não faço maldade, eu só fico aqui no meu cantinho. Você está já com o pé na perversão, meu cara. Nós somos chamados à produção, somos chamados à vida amorosa, somos chamados a produzir, a criar, a deixar efeitos razoavelmente ordenados na existência. Você está entendendo? Isso é questão óbvia. Tá entendendo? Isso é questão óbvia, não é só um problema de fé, é um problema de inteligência. Você tá entendendo? E também, sabe? Então, assim, essa é a problemática, por isso que a analfabetismo funcional é um assunto existencial. E o cognitivo, quando é tudo um problema cognitivo. Então aquelas coisas, vamos achar um método e uma escola que não vai criar analfabeto funcional. Não é por aí o caminho, gente. Isso pode ser uma parte do caminho. Mas o caminho é uma virtude. É fomentar virtude. É isso aí mesmo. O analfabeto funcional não tem virtude. Já era uma discussão filosófica, gente, de Aristóteles. O servo tem que ter virtude ou não? Mas ou a virtude é só do livre? Só o livre tem que ter virtude ou o que tem virtude já é livre? Isso é uma discussão que já está em Aristóteles, há muito tempo. Aristóteles tinha uma discussão atirada fina. Ele fala no livro 1 da política, com uma certa ironia, que existiu em Siracusa uma escola de escravos. Porque a escola era para formar escravos. Para ser escravo já tinha que ter instrução, gente. Senão o cara não sabia cozinhar. Ele usa o exemplo do cozinheiro. O cara, para ser um escravo da cozinha, tem que passar pela escola. Ele já tinha essa tirada do que é a educação meramente funcional, que é a instrução. Você está entendendo? E já colocava, tudo bem, aí ele aprende a cozinhar, mas ele tem que ter virtude, não precisa ter virtude, não precisa ter coragem, não precisa ter justiça, não precisa ter decisão. E aí você vai, o problema é antigo, gente. A situação é clássica, a gente está vivendo um cenário em que talvez esteja mais evidente, porque os recursos materiais
para prover crescimento tão abundantes, mas ao mesmo tempo o crescimento não aconteceu. Tá? E, enfim, o problema do processo humano da liberdade, aí as pessoas morrem de medo da liberdade. O dia que você quiser entender bem os mecanismos de fuga da liberdade, leia um autor, o Erich Fromm, Medo à Liberdade. Só que é pesado. Eu fiquei 40 dias deprimido, porque eu já leio o Fromm há bastante tempo. Na hora que eu peguei lá o Medo à Liberdade, eu fiquei muito pesado. Que você vai ver os tipos fujões com toda a lucidez na tua frente. Então esse é o problema do analfabetismo funcional. E por isso a série Analfabetismo Funcional aqui da Casa da Crítica cuida do aspecto cognitivo, cuida do aspecto psíquico, cuida do aspecto existencial, etc. Porque é um grande fenômeno. Tá? Um abraço para todo mundo.